convite. Deus abençoe o senhor, pastor, em nome de Jesus, os demais irmãos, o irmão Rômulo, Deus abençoe o irmão Rômulo que está na secretaria, o irmão ali que a gente sempre se encontra ali na catedral, sua família. Irmãos, antes de começar a mensagem, eu queria só fazer um convite para os irmãos que Deus me proporcionou, me incumbiu de montar um canal e fazer um canal no YouTube. E eu tenho ali, que Deus tem proporcionado, colocado algumas ideias na minha mente. E eu tenho colocado ali alguns comentários bíblicos, eu estudo a revista e procuro fazer o comentário da revista na segunda e nas terças-feiras. Revista dos jovens e revista dos adultos. E durante a semana eu coloco alguns comentários, algumas reflexões. E na oportunidade que eu tenho para ministrar a palavra, eu tenho gravado, e eu coloco ali para poder abençoar a vida dos irmãos. Os irmãos, se quiserem acessar o canal, o nome do canal é Diácono Gabriel Raso. Lá, se os irmãos quiserem fazer alguma sugestão, fiquem à vontade, como já tiveram sugestões, a gente procura, pesquisa. Se a gente às vezes sabe alguma coisa de bate-pronto, mas é sempre bom a gente se aprofundar mais acerca do assunto. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu queria aqui ler uma palavra com os irmãos, uma palavra muito conhecida, uma passagem muito conhecida que está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, a partir do versículo 14. Amém, irmãos? Todos acharam? Quem não conhece essa passagem? Quem não conhece? Todos conhecem essa passagem, irmãos? Passagem, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Diz assim o versículo 14: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, e se for zeloso, aí arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Irmãos, quando nós ouvimos acerca de Laodiceia, parece que a gente toma um susto, e fala, misericórdia, Mas a gente tem que entender, meus irmãos, o porquê que Jesus, falando para João, na ilha de Patmos, por que Jesus, dando uma revelação para João, por que ele usa essa linguagem acerca da igreja de Laodiceia? Nós vemos que a igreja de Laodiceia é a última carta escrita por João, porque se você for ver a igreja de Laodiceia no mapa, ela está em última, ela começa a fazer isso aqui, e ela está lá embaixo. A igreja de Laodiceia vem Filadélfia e mais abaixo Laodiceia. Algumas curiosidades de Laodiceia, meus irmãos. Era uma cidade onde o povo era muito próspero. E aqui, quando a gente começa a ver por que da água, por que a mornidão, por que fala de morno, nós vemos, meus irmãos, que eles dependiam de 2 cidades para poder receber água. Porque no local onde era Laodiceia existiam suas fontes, mas como era rodeada de vulcões, então a água ela ficava morna, ela ficava imprópria do consumo. Mas quando nós vemos, meus irmãos, as cidades mais próximas, Hierápolis e Colossos, como nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Colossos, nós vemos que Colossos é uma cidade mais distante, Hierápolis é uma cidade mais próxima. Só que em Hierápolis existia também águas termais, que tinha um aqueduto que trazia água até Laodiceia. Mas por quê? Porque lá a água já não estava imprópria para o consumo, mas quando ela vinha também morna, então não era boa para o consumo. Mas a água de Colossos, nós vemos que a água era uma água fria, uma água própria para o consumo. Mas como a distância era muito grande, quando ela chegava até Laodiceia, ela se tornava também morna. Então, quando Jesus
ele usa essa linguagem para o povo entender o porquê que estava falando que ia vomitar da boca dele, porque o povo conhecia essa expressão. Eles conheciam que beber uma água morna, né, ele dava aquela ânsia de vômito, dava náusea. Então eles tinham essa tendência de vomitar aquilo que de repente pudesse comer. Então era muito difícil para eles terem uma água ali, apesar que era uma cidade muito próspera. Então nós vemos Jesus aqui usando o apóstolo João para poder escrever para a Laodiceia. Nós vemos ele colocando tudo isso. E uma das outras coisas também era que era uma cidade, pelo fato de ter as suas águas termais, existia muitos médicos ali, oftalmologistas, que cuidavam dos olhos. Então o colírio que se passava no olho das pessoas ali era uma das cidades que tinham muito reconhecimento acerca disso. Então muitas pessoas iam até a Laodiceia para poder obter este colírio. Por isso que ele diz aqui o colírio também. E quando nós vemos aqui das vestes, Laodiceia era uma das cidades que mais ela fazia exportação acerca de tecido. E era um tecido muito raro, um tecido preto, que era muito raro. E eles faziam, né, essa exportação de tecidos. Então Deus, aqui, ou Jesus, usando essa linguagem para o povo entender, para o povo saber o que era, porque se Deus falasse de uma outra linguagem, talvez eles não entendessem. Então Jesus ali foi sendo muito claro nas suas palavras, usando o apóstolo João, para poder trazer para o povo, que o povo pudesse entender aquilo que ele estava dizendo, para o povo saber o porquê, o que Deus queria deles. Porque seria muito fácil se Deus usasse essa linguagem para eles poderem saber. Mas alguém vai dizer, mas por que ele está falando acerca de colírios, já que lá era uma cidade, né, onde existia esses colírios aí, e que fala que deveria comprar um colírio? Por que ele está falando do ouro, se era uma cidade muito próspera, e eles não precisavam de mais nada? Irmãos, para nós entendermos, a cidade era tão rica, que teve um terremoto 60 depois de Cristo, que eles não precisavam nem da ajuda dos romanos para poder reconstruir a cidade. Com suas próprias condições financeiras, eles ergueram uma cidade que não queria a ajuda de ninguém. Ou seja, a soberba e a arrogância entrando dentro daquele lugar, daquela cidade. E nós vemos, meus irmãos, que ali era uma cidade onde o povo estava arrogante, onde o povo estava soberbo. E Deus usa essa linguagem, usando, né, Jesus falando com o apóstolo Paulo, usa essa linguagem. E se nós fôssemos ver, meus irmãos, Jesus, ele falando nos evangelhos, né, nós vemos que ele fala que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, um equilíbrio, ter um equilíbrio. Mas quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele fala da mornidão, ou seja, não teria que ter equilíbrio. Irmãos, algumas das áreas das nossas vidas nós temos que ter equilíbrio, mas outras nós temos que ser radicais. E aqui Deus estava chamando a atenção do povo, Deus estava chamando a atenção daquela cidade, porque eles achavam que nada viria contra eles, eles acharam que estava tudo bem, que estava tudo normal e que eles não precisavam de mais ninguém. Mas Deus falando para eles: vocês não veem a situação que vocês estão, vocês não veem o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo, qual é a situação da vida de vocês, quais as questões que eu quero tratar com vocês. Eles não ouviram ninguém, estavam no total cegueira, né, espiritual, e não enxergavam nada e não queriam ouvir acerca daquilo que Deus estava falando. Então, quando Deus usa essa linguagem para eles saberem como seria, né, essa ânsia, né, que Deus fala que vai vomitar essas pessoas. Por isso, meus irmãos, que hoje alguém vai dizer que nós estamos vivendo a última era, ou seja, a 7ª era nós estamos vivendo. Fala que a era é a era de Laodiceia. Alguns têm essa interpretação, né? Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que nós estamos vivendo exatamente dias assim. Se nós trazemos para o nosso lado familiar ou para a nossa vida social, nós vemos que as pessoas estão mornas até na sua forma de tratar com as pessoas. Mandei um vídeo para a pessoa é morna no trabalho, é morna na escola, é morna na igreja, é morna em várias áreas, não é somente na igreja, mas é morna em várias áreas da vida. Mas Jesus aqui está falando que essas pessoas que são mornas, Ele vai vomitar na sua boca. Por isso que é muito prejudicial para nós alguém que fica em cima do muro. Não sabe se quer ser crente, quer servir verdadeiramente a Deus, ou que quer ficar naquela vida, um pé na igreja, outro pé no mundo. Não, algumas coisas, algumas práticas eu tenho na igreja. Quando eu sou na igreja eu sou crente, mas como eu sou lá fora, não, eu não sou mais crente. Quando eu estou na igreja com meus amigos
nas redes sociais, eu sou crente. Mas quando eu vou falar com outras pessoas que não é crente, não, eu me transformo. Irmãos, por isso que o crente não pode perder a sua identidade. Porque nós temos a linguagem que é fácil de nós entendermos. Aqueles homens ali estavam tendo essa revelação. Porque imagina, meus irmãos, você trazendo uma água até a sua boca, uma água morna, uma água barrenta. E tudo aquilo que você come, você colocar isso para fora. E eles sabiam disso. E era uma cidade próspera e arrogante. Quantos hoje, pelo fato, louvado seja o nome do Senhor, tem prosperado, tem enriquecido, e não acha que não precisa mais do arrependimento, que não precisa mais, de repente, de voltar ao primeiro amor? Quantos hoje nós vemos? Muitos líderes, meus irmãos, estão caindo exatamente aqui. Porque acha, pelo fato das suas finanças, do seu enriquecimento, às vezes um enriquecimento ilícito, acha que não vai vir nenhum juízo sobre eles. Mas aqui Deus está falando que vai vomitar da sua boca. Ou seja, era melhor que fosse frio, ou é melhor que fosse quente. Mas como é morno, ou seja, fica em cima do muro, não aceita o arrependimento. Porque se fosse quente, glória a Deus, aleluia, seria uma boa pessoa e cada vez melhoraria. E se fosse frio, com certeza ela encontraria lugar de arrependimento. Mas como é morno, a pessoa morna, ela acha que ela não precisa de mais ninguém. Ela acha que está tudo certo, que está tudo bem, que é assim mesmo. E hoje muitos, meus irmãos, estão vivendo exatamente assim. Parece muitas vezes ter um choque para nós. Ao que parece, é um choque para nós quando nós ouvimos isso. Mas quando nós ouvimos isso, Deus nos traz a atenção, a memória daquilo que Ele quer de nós verdadeiramente. Porque quando a gente começa a enxergar a igreja de Laodiceia e vemos algumas curiosidades, nós vemos que Deus estava tratando com aquelas pessoas exatamente daquilo que eles conheciam. Como é que Deus vai tratar com o povo dele, se não for pela palavra que Ele mesmo inspirou os homens a escrever? Porque nós conhecemos, nós sabemos o que está aqui, nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos, meus irmãos, muitas vezes, quando nós ficamos em cima do muro, quando nós estamos meio morno, ou quando nós achamos que nós estamos enriquecidos e não temos falta alguma. Mas Deus fala conosco nessa noite, aleluia. Coloque um colírio nos seus olhos. Mas Senhor, na minha casa tem muito. Eu não preciso, Senhor, na minha casa tem muito. Aí Deus fala assim, as vestes. Não, Senhor, mas eu sou fabricante de tecido, né? Eu trabalho numa indústria têxtil, sou dono de uma indústria têxtil. Mas você está nu diante de Deus. Deus usa essa linguagem. Mas Deus fala no final que Ele ama. Quando Ele corrige, é porque Ele ama. Quando Deus nos traz à memória certas coisas, a gente acha que é difícil de saber, que é difícil de entender e que é pior ainda para aceitar. Porque muitas vezes nós não queremos aceitar. A condição da nossa vida é dedicada na palavra de Deus, ela fala tudo que nós estamos vivendo e até a forma que nós estamos nos portando, e muitas das vezes a gente não aceita, porque muitas vezes nós não queremos esse confronto. Que não haveria um confronto, porque com certeza nós perderíamos no primeiro round. Mas o que nós temos que perceber, meus irmãos, é que nós estamos vivendo uma sociedade assim. Quer ver uma coisa? Se você vai cumprimentar uma pessoa, olha como ela cumprimenta, licença, pastor. Não faz assim. Não olha nos seus olhos, não dá paz do Senhor. Irmãos, é verdade ou não é? As pessoas dão a mão assim. Parece, como quem diz certa pessoa, parece uma minhoca desmilinguida, né? Dá a mão assim, não tem firmeza. Não tem firmeza nas palavras, não tem firmeza na atitude. Onde o vento bate é para onde ela vai. Aleluia. Se alguém fala uma coisa aqui, ela acredita. Se alguém fala a outra coisa ali, ela também acredita. Não tem uma firmeza, não tem uma postura. E essa igreja estava vivendo exatamente assim. Alguém vai dizer que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, mas é provável que essa carta não chegou, porque não está instituída na Bíblia. Mas alguém também vai dizer que nos livros apócrifos, juntando Gálatas e Efésios, é praticamente a carta que o apóstolo João escreve, né, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Laodiceia. Mas nós não temos esse registro, porque lá no livro
na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo faz menção aos crentes lá de Laodiceia. Por que ele faz menção? Porque ele sabia que lá existiam pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Mas a sociedade que nós vivemos hoje, meus irmãos, muitas vezes ouve, mas não aceita. Muitas vezes ouve, mas não pratica. Porque o que Deus estava tratando com eles era mornidão. Vocês precisam ser, ou vocês são frios, ou vocês são quentes. Vocês precisam saber aquilo que vocês são. Ou você é crente ou você não é. Ou você quer morar no céu, ou você quer viver eternamente com Jesus, na glória, ou não quer. Porque o que Deus fala na sua palavra? Aquele que ama o mundo... Pode falar mais alto, meus irmãos. Aquele que ama o mundo... Mas fala mais coisas também. O amor do Pai não está aqui. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo, sinto lhe dizer, mas é a nossa sociedade, a igreja, a sociedade lá fora, estão vivendo este contexto. Aleluia. Mas Deus, quando olhar para nós, Ele vê que nós podemos ser diferentes. Mas não diferentes, meus irmãos, da forma, vamos dizer assim, errada de seguir, não, é de forma certa, de servir. Quando Deus olha para nós, Ele vê que nós podemos alcançar e podemos influenciar outras pessoas para que também alcancem o mesmo ideal que nós temos. Mas se nós estivermos mornos em cima do muro, não sabemos se a gente é frio, se nós somos quentes, porque se é frio é fácil, né? Se arrepende. Mas se for quente é melhor, porque acaba influenciando outras pessoas. Mas se for morno, como é que se faz? A pessoa morna, pode ver, meus irmãos, que muitas das vezes as pessoas, Deus fala com certas pessoas, se for bênção, é comigo. Mas se for alguma coisa para tratar no particular, não, essa palavra é para a irmã fulana de tal, que ela deveria estar aqui, ó, cabe certinho na vida dela. Deus não fala com ausente, Deus fala com as pessoas que estão presentes. Aleluia. E aqui, o povo de Laodiceia estava achando que estava com a corda toda. Estava morno, estavam os seus bens materiais fluindo, pessoas muito ricas, bem de vida. Mas aí Deus começa a olhar para eles. Era a cidade, meus irmãos, a igreja é a cidade mais rica das 7 igrejas da Ásia Menor. Se nós fôssemos pegar a Ásia Menor, é nada mais, nada menos que uma parte da Turquia, né? Então o que nós vemos, meus irmãos, é um Deus todo-poderoso que se preocupa. Vendo um povo caindo, vendo um povo mergulhando na arrogância, na soberba, mas mesmo com tudo isso, Ele quer resgatar esse povo. Mesmo com todas essas situações, Ele quer resgatar. Falando, olha, eu tenho colinho, compre ouro provado. Porque eles só davam valor àquilo que eles compravam. Se alguém dava alguma coisa para eles, como os romanos queriam dar uma cidade fortificada outra vez, eles não aceitavam. Então eles só valorizavam aquilo que eles compravam. Então Deus, Ele fala para eles, compre ouro provado no fogo, refinado, um ouro onde não tem mistura, que se passa pelo fogo do ouro, meus irmãos, toda a mistura cai por terra. Então o que nós vemos, meus irmãos, é Deus chamando a atenção de nós nessa noite, acerca da nossa vida, não somente, aleluia, louvado seja o teu nome na igreja, mas na sociedade, porque Deus, Ele só fala conosco porque Ele se preocupa conosco, aleluia. E muitas das vezes nós podemos estar vivendo exatamente nesse cenário. Ah, mas eu sou fervoroso na igreja. Mas em alguma área da nossa vida, muitas vezes nós estamos sendo assim, mornos. Vai cumprimentar alguém, não cumprimenta meio assim, não consegue olhar no olho da pessoa. Às vezes na igreja faz mais ou menos, na escola é um mais ou menos estudante, muitas vezes em casa é mais ou menos, faz as coisas, os afazeres de casa, com os filhos, cuida mais ou menos dos filhos. Se a gente for ver no trabalho, é mais ou menos do trabalho, mais ou menos, é o famoso mais ou menos, né? Como quem diz, uma expressão que nem é bom nós falarmos, mas é isso aí que os irmãos pensaram, é mais ou menos. E aí, meus irmãos, quando Deus fala com eles, Deus quer tratar com eles. Eu não sei, louvado seja o nome do Senhor, aleluia,
Qual é a área da sua vida que Deus quer tratar nessa noite? Você vai dizer, mas irmão, domingo à noite, irmão, traz uma palavra dessa, irmão. Mas Deus manda falar. Você tratar em alguma área da sua vida. Porque se você despencar, provavelmente você não vai ter aleluia. Se você despencar, meu irmão, talvez você não vai ter tempo de voltar. E se você ficar desse jeito aí também, se Jesus voltar hoje, provavelmente, com certeza você também vai ficar. Deus colocou algo na sua mão e muitas vezes é o mais ou menos. Não sabe se faz, não sabe se não faz. Mas para Deus assim tá bom. Não, não tá bom, irmãos. Deus estava chamando a atenção da igreja de Laodiceia. E uma coisa, o povo rico, o povo próspero. Mas Deus ele fala com eles no profundo. Como quem diz, deu uma rasteira neles, foi no tendão de Aquiles mesmo, para eles entenderem que diante de Deus, eles não são nada. Diante de Deus, nós não somos nada. Muitos estão ficando engrandecidos por aquilo que estão obtendo, pelas suas riquezas, né? Mas se esquecem que Deus tem alguma coisa maior, que é o céu, que é a eternidade. Mas estão presos a essas coisas dessa vida. Estão presos porque estão cegos espiritualmente falando. Estão cegos e começam a ficar cegos e não começam a enxergar aquilo que verdadeiramente Deus quer deles. Glória a Deus. Mas você pode dizer assim, mas eu sou rico. Não, meus irmãos, o pobre também. Tem muito pobre soberbo. Tem muito pobre que às vezes compra um carrinho melhor, acha que é melhor que o seu irmão. Alcançou uma posição melhor na empresa, acha que pode até afrontar os irmãos da igreja até o pastor. Acha que pelo fato de eu conseguir, de repente, uma herança, um dinheiro aí, acha que pode tudo. Mas o que Deus fala? O que Deus fala para nós? A humildade. Essa igreja ele não era humilde. Essa igreja ela não estava disposta ao arrependimento. Essa igreja ela não queria se consertar. Mas mesmo assim, Deus, Jesus, usando o apóstolo João, escreve a ela dizendo: volta. Como quem diz, volta, se arrepende. Compre veste, compre um colírio. Deixa de ser morna, em nome de Jesus. Engraçado, meus irmãos. Ele diz no versículo 21: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. E no versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não explica. Jesus não explica. Ele só apenas fala assim: escreve aí. O apóstolo João vai lá, escreve e tal. E depois, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça. Ouvir, guardar, meditar e saber que as coisas de Deus são coisas sérias. Aqui, eles estavam vivendo, vamos dizer assim, se a gente fosse colocar nos nossos dias. Agora que eu estou bem financeiramente, não vou mais para a igreja no domingo, não. Escola dominical, irmão. Ixi, eu fui no sítio esses dias aí, estou cansado, não vou mais na escola dominical. Tem culto hoje na igreja? Não, irmão, hoje eu separei uma viagem, não que seja pecado. Mas a pessoa às vezes tem uma situação financeira e começa a deixar as coisas de Deus. É assim, exatamente assim que muitos estão vivendo. Tem uma condição financeira, aí é o sítio, aí é a praia, é um bate-volta, aí chega cansado, hoje eu não vou para a igreja, hoje para mim não dá, é a escola dominical, ixi, acordar cedo, não, irmão, trabalhei a semana toda, e começa a deixar as coisas de Deus de lado. Saiba-se, irmão, ou entendamos, que quando a mornidão vem na nossa vida, ela não vem do dia para a noite. Aqui, nessa igreja aqui, não foi do dia para a noite. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a Colossos, fazendo menção da igreja de Laodiceia, ele está fazendo menção às pessoas de Laodiceia, ou seja, né, tratando com a paz do Senhor. Mas quando Jesus aqui, falando para João, para escrever para a igreja de Laodiceia, ele já está chamando a atenção do povo aqui. Então o povo lá atrás era uma bênção, mas agora estava distante. Lá atrás cultuavam e se alegravam na presença de Deus, mas agora estavam soberbos e não queriam mais saber. Estavam cegos. Irmãos, o problema não é aquele que é cego mesmo. O problema é aquele que muitas vezes enxerga, mas não quer enxergar.
Aquele que vê, mas na verdade ele não quer ver. Aquele que muitas vezes não é surdo, mas ele ouve, mas muitas vezes ele não quer ouvir. Esse é o problema de muitos que estão vivendo nessa terra, meus irmãos. Estamos vivendo um momento exatamente assim. E aqui em Apocalipse, eu até separei aqui no versículo 22, no capítulo 22, versículo 11: quem é injusto, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem justo é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então aqui ainda Jesus estava falando para o apóstolo Paulo: aquele que está sujo, suje-se ainda, porque talvez encontre lugar de arrependimento, porque se ficar no meio termo, não vai conseguir. Irmãos, é um perigo. Nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor, a igreja está na terra, e muitos estão achando que Jesus vai voltar daqui 100 anos, irmãos, que estamos vivendo a última hora. Mas irmão, lá na igreja primitiva já se falava que era a última hora. Mas irmãos, estamos vivendo a última hora. A sociedade está morna. Algumas igrejas estão mornas. Algumas pessoas não querem ouvir umas às outras, não aceitam correção. Mas nem uma criança muitas vezes aceita a correção. O adolescente então acha que sabe tudo e não quer saber aceitar correção. As pessoas não querem ser corrigidas pelos seus pastores, pelos seus líderes. E muitas vezes por homens que Deus coloca para pregar a palavra de Deus. Mas o que Deus nos chama a atenção: seja quente, seja fervoroso. Aleluia. Faça o que você puder fazer de melhor. Porque ficar em cima do muro, qual é o risco de você cair, ou eu cair, ou nós cairmos? Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos dá todas as oportunidades para que nós venhamos ser fervorosos na sua presença. Você pode dobrar seu joelho no seu quarto e orar. Você pode vir para a igreja e orar. Você pode vir para a igreja e ouvir a palavra. Em casa, nós temos um exemplar da palavra de Deus. Podemos ler, podemos nos alimentar. Mas parece que tem muitas outras coisas que tiram a nossa atenção dentro de casa. Irmãos, parece que é difícil a gente adorar a Deus em casa, né? Que deveria ser o lugar mais fácil e se torna o lugar mais difícil. Mas aqui, eles estavam dando atenção aos seus próprios afazeres. Tomemos cuidado, irmãos. Tomemos cuidado, porque Deus, Ele vai falando conosco. Ele vai falando conosco, Ele vai tratando conosco, Ele vai falando: olha, é por aqui. Olha, é por aqui, não seja morno. Faça a minha vontade. Eu estou te falando, eu estou te avisando. Não seja morno. Essa água que você está bebendo aí, ela não faz bem para a saúde. E Deus, Ele vai naquele grande dia, meus irmãos, Ele vai vomitar. Imagine, nós sermos, não reconhecidos, mas alguém vai dizer: mas eu fiz tanto pela igreja, eu busquei tanto a Deus. Mas aí Deus fala: mas você foi sempre morno. Ou eu. De repente Deus pode olhar para mim: mas você foi morno. Para nós, você foi morno. Você não fez como deveria fazer. Você fez mais ou menos. Aleluia. Você foi assim, mais ou menos, mediante as oportunidades que eu te dei. Mais ou menos. Você foi mais ou menos. Quantas oportunidades eu te dei, você foi mais ou menos meia boca. Não fez muito bem, mas só fez para mostrar que fez. Aleluia. Só faz para mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas Deus, que sonda o meu coração, que sonda o seu coração, Ele sabe o interesse dos nossos corações. Ele sabe a intenção que nos serve, que está dentro de nós. Ele conhece o que está dentro de mim e o que está dentro de você. Ele sabia o que tinha dentro dos portões daquela cidade. Mesmo que João estava lá na ilha de Patmos, não estava vendo o que estava acontecendo lá, mas Deus, o Senhor Jesus, sabia. Aleluia. Ele sabia a intenção daquele povo. Ele sabia o que o povo estava se apegando a coisas materiais, as coisas fúteis que vão ficar nessa terra. Mas o que Deus fala para João: escreve. Você tem que escrever. Mas, Senhor, de repente ele pode ter pensado, mas Senhor, é uma cidade, onde tem tanta gente maior do que eu, tanta gente rica. Não importa, escreve. Escreva. E Deus nos traz essa lição para nós hoje. Todos nós, meus irmãos,
somos templos do Espírito Santo. Todos nós somos templo do Espírito Santo e Deus trata hoje conosco no individual, no íntimo, comigo e com você, aleluia. Deus quer tratar conosco dentro de nós. Você pode esconder para o seu esposo, você pode esconder para a sua esposa, você pode esconder para o seu pastor, para o seu melhor amigo, mas para Deus, diante de Deus, ninguém esconde nada. Aleluia! Diante de Deus, as coisas, meus irmãos, são as claras. Aquela cidade, ela poderia até esconder o seu sentimento e falar, mas nós estamos adorando a Deus. Construímos um templo suntuoso, um templo bem confortável, onde tem luxo. Ah, mas não está bom isso aqui? Mas o que está dentro? A única coisa que nós vamos levar para a eternidade, meus irmãos, é aquilo que está dentro de nós. O que está fora nós não levamos nada, só o que está dentro. Mas Deus se preocupa com o que está dentro da cidade. Deus não fala para Laodiceia falando de Filipos. Deus não fala para Laodiceia falando de Esmirna, falando de Tiatira, falando de Filadélfia, falando de outras igrejas onde o apóstolo Paulo fez a sua viagem. Não, ele fala de Laodiceia e ele está falando, Laodiceia, é vocês que estão sendo assim. Essa é a situação. Aleluia. Por isso, meus irmãos, que Deus está falando para Laodiceia, para eles entenderem a linguagem. E a nossa linguagem é essa. A nossa civilização, o nosso dia a dia, a nossa vida, com as pessoas. Qual é a nossa postura? O que nós estamos nos apegando? Estamos nos apegando, aos colírios, achando que a nossa cidade é muito boa, é muito fortificada, e tem muita coisa boa lá, tem muitos médicos, oftalmologistas, achando que não vai ter falta nenhuma de vestes, porque nós estamos numa cidade onde as pessoas exportam, lã, achando que de repente pelo fato de ter muito ouro, muita prata, não precisa de mais nada. O único problema da cidade de Laodiceia era a água. Eles tinham muito problema com a água. E Deus vai exatamente onde está o problema deles. Deus vai onde está o problema deles, e também Deus vai onde eles estão se apegando. É a nossa vida. Deus vai onde nós estamos nos apegando, e vai no nosso problema da nossa vida, da nossa situação. Porque nós temos problema, mas também nós temos apegos. Nós temos situações da nossa vida, mas também nós temos aquelas situações que a gente se encosta e achando, não, peraí, essa área aqui não vai mexer porque eu estou assim, eu estou bem, vamos dizer assim, eu estou bem na fita. Mas o que Deus fala, quando aquilo que eles estavam se apegando, Deus estava chamando e falando que eles deveriam se vestir, comprar colírio, comprar ouro, e é o problema deles, Deus fala que ia vomitar mediante ao problema deles. Por quê? Porque eles não estavam colocando o seu problema diante de Deus, achando que pela sua riqueza e pela sua prosperidade poderia sanar o seu problema, poderia resolver o seu problema com a água. Poderia, mas não podia, porque o sentimento, aquela sensação de náusea, aquela sensação mesmo, de vomitar. As irmãs que já tiveram filhos aqui, minha esposa, que está grávida, no começo da gravidez, aquela ânsia de vômito, você vê. E às vezes quem já não teve essa ânsia, de vomitar, de repente você come alguma coisa que às vezes não cai bem no estômago, e você de repente coloca aquilo para fora. Irmãos, eu sei que é meio assim, mas é a realidade. E por que Jesus usa essa expressão? Porque é exatamente assim como eles estavam se sentindo, com náuseas. E Deus estava falando, o problema que vocês têm que colocar diante de mim, porque vocês estão buscando os seus próprios recursos. O problema que eu tenho, que você tem, coloca diante de Deus. E aquilo qual nós estamos nos apegando, colocar diante de Deus também. Porque isso, meus irmãos, vai fazer com que nós venhamos ser fervorosos. Amém. Nós muitas vezes achando que estamos com a corda toda. Mas quando vem a palavra de Deus, ela nos corrige, ela não nos joga para baixo para nos humilhar, mas ela joga para baixo para que nós venhamos nos humilhar diante da presença de Deus. Qual é a área da sua vida a qual você tem se apegado? E qual é a área da sua vida a qual você precisa de ajuda? Eles precisavam da ajuda na parte da água, mas outras partes estavam tudo bem. Qual é a área que você precisa de ajuda, irmão? Qual é a área que eu preciso de ajuda? Qual é a área que nós precisamos de ajuda?
E é aqueles apegos que nós temos. Nós estamos tentando, vamos dizer assim, tapar o buraco ali, porque eles queriam tapar com seus próprios recursos a questão da água. A questão da água que estava vindo morna, vinha a morna de um lado, e quando vinha a fria do outro, pela distância era morna, e a água que eles tinham ali também era uma água morna, mas eles tinham outras riquezas, outras prosperidades, e eles estavam querendo tapar aquela situação, e falar, não, essa aqui eu posso usar para tapar isso. Aleluia! De repente uma pessoa está na igreja e de repente começou a ficar muito bem financeiramente. Não, mas está tudo bem na vida financeira, então eu posso tapar a minha vida financeira, eu posso ajudar a tapar o buraco que eu tenho na minha vida espiritual. Porque fala de água, meus irmãos. A água é vida. Água é vida. Se não existisse água no nosso planeta, não existiria vida. Pode ver que quando eles vão buscar outros planetas, a primeira coisa que eles buscam é para ver se tem água. E aqui está falando de água, que é vida. Como é que está a nossa vida, aleluia, diante de Deus. Se Deus nos passasse, louvado seja o teu nome, por um raio-x, a nossa vida, o que Ele viria? O que Ele iria ver? Porque Ele conhece, meu irmão. Nós podemos querer, de repente, esconder das pessoas que nos rodeiam, mas de Deus a gente não esconde nada. Aquela cidade, ela poderia até querer esconder das outras cidades, o que foram destinadas às 7 cartas, mas diante de Deus não poderia esconder, mesmo que as outras cidades soubessem do seu problema, mas na íntegra, da necessidade da água, na necessidade da vida, eles não poderiam esconder diante de Deus, porque eles poderiam falar assim, nós temos necessidade de água, mas o resto da nossa vida aqui está tudo bem, está tudo certo aqui. Nós exportamos, temos ouro, temos os melhores oftalmologistas, está tudo bem aqui. O nosso único problema é a água. De repente eles poderiam falar para as outras cidades, vocês têm muitos problemas aí, meu único problema é a água, o resto está tudo bem. Queria esconder, queria tapar, porque falar que está tudo bem não estava tudo bem, meus irmãos. Porque a água é uma preciosidade. Onde existe água, existe vida. E lá não existia água potável, mesmo que eles queriam trazer água de fora. Aleluia. Quantas vezes, louvado seja o nome de Jesus. Oh Jesus, você quer trazer água de fora, irmão? Aleluia. Você quer ouvir outras fontes, louvado seja o nome do Senhor. E essa água imprópria da lava da raçulha, o seu viver, louvado seja o nome do Senhor. Você está bebendo essa água e está vomitando, está bebendo essa água e está vomitando. Está bebendo de outras fontes. Mas a água vindo de muito longe, de Colossos, havia um desgaste na sua chegada até na Odisseia. E vivia, e quando ela chegava, ela se tornava uma água morna. Mas Deus estava falando para eles que eles deveriam simplesmente chegar ao arrependimento. Aleluia. Querendo beber de outras fontes? Quantas das vezes, meus irmãos, nós não queremos beber de outras fontes? Tinha água em abundância na Odisseia, só que ela era uma água morna também, porque era cercada de vulcões. Era uma água morna que só servia para fazer os colírios do povo. Então, meus irmãos, o que nós vemos é isso. Uma sociedade, meus irmãos, infelizmente nossa sociedade está assim. Não tem firmeza nas palavras, não tem firmeza no tratar, não tem firmeza muitas vezes no se achegar, não tem firmeza no aperto de mão, a paz do Senhor, não tem firmeza. Isso é as pequenas coisas que nós vemos. Mas Deus está falando conosco, nós temos que ser pessoas firmes. Ou você é quente ou você é frio. Se for quente, é bom que se esquente cada vez mais. Mas se for frio, é mais fácil para chegar ao arrependimento e ouvir aquilo que Deus está falando. Mas quando é morno, não consegue discernir, não consegue distinguir e não consegue saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E quando é morno, também acaba colocando, falando assim, não, para mim essa área está tudo bem, eu posso tapar esses buracos, eu posso tapar essas deficiências que há na minha vida. Eu tenho muita abastança, sou muito rico, tenho muitas propriedades, porém aquela irmãzinha lá, coitada dela, mas aquela irmãzinha, ela tem a sua vida no altar,
ela tem a sua vida diante de Deus, e nós queremos uma desculpa, falar de Deus, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Não queira, meu irmão, querer uma área da sua vida, querer tapar uma outra área da sua vida. Não queira a sua vida material, tapar a sua área espiritual. Não funciona. Não dá certo. E é exatamente aqui que Deus estava falando para a igreja de Laodiceia. Vocês, o problema é a água. Vocês têm abastança em tudo, o problema é a água. E Deus vem tratando com eles. Como Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. O que nós vemos muitas vezes, meus irmãos, é exatamente assim. Hoje, meus irmãos, qual é a pessoa que você pode confiar? Qual é a pessoa que você pode trazer uma confiança, falando, eu confio nessa pessoa. Eu confio. Qual é a pessoa que você pode muitas vezes dedicar a sua confiança? Porque você não sabe, ela é morna, ela não sabe. De repente o melhor amigo tem o melhor amigo, que tem o melhor outro amigo, e você não pode, né, de repente, confidenciar para aquela pessoa. Porque se você confidenciar, provavelmente, ou ela vai orar por você numa situação que ela é quente, ela é fervorosa, ou ela vai esfriar e vai trazer para outras pessoas. A sociedade nossa, infelizmente, está assim, meus irmãos. Mas nós não podemos aceitar e trazer isso para dentro da igreja. Precisamos ser crentes firmes, fervorosos diante de Deus. Quantas das vezes nós já ouvimos essa mensagem da Odisseia? E às vezes a gente se assusta, mano, Odisseia, misericórdia. Mas essa é a verdade da palavra. Essa é a localização da cidade. Era isso que a cidade tinha. Era dessa forma que a cidade vivia. E Deus nos traz hoje a memória. Irmão, o perigo está batendo a nossa porta, né? E quando nós vemos, e aqui no versículo, eis que cedo veio, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim e o derradeiro. Quando ele diz é o alfa e o ômega, fala que no alfabeto grego, o alfa e o ômega é a primeira e a última letra. E nós vemos aqui que ele cedo vem para dar o seu galardão. Diante, o qual é o galardão da igreja de Laodiceia. Talvez se suas obras passassem pelo fogo se queimaria e nem a sua alma se salvaria. Mas e nós? Hoje Deus está falando conosco. Hoje Deus fala comigo, fala com você. Qual é a área da sua vida que você está tratando com mornidão? Qual é a área da sua vida que você não sabe se você é frio, se você é quente? Às vezes a gente fala da igreja, mas não é só na igreja, na sociedade a qual nós vivemos. Seja firme. Se você é crente, seja crente no seu trabalho. Seja firme. Seja firme onde você estuda, onde você convive. Seja firme nas redes sociais. Mas seja firme, seja quente. Seja fervoroso. E não suje as suas vestes. Mas se vier se sujar, procure o arrependimento para poder melhorar, se regenerar diante de Deus. Aleluia. Porque morno é náusea, traz náusea para Jesus. E Jesus vai vomitar. O que é melhor? É nós sermos frios ou sermos quentes? Oxalá que nós fôssemos sempre quentes. Mas tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que a gente cai mesmo na frieza espiritual. Nós somos falhos, somos fracos. Mas nós não devemos permanecer. Porque o problema não é descer até a frieza. O problema é ficar estagnado na mornidão. Porque ele não quer se arrepender, não quer se redimir, não quer melhorar, não quer se regenerar. E assim era essa cidade. Meu tempo está acabando já. Assim era essa cidade. E essa cidade hoje traz o relato da nossa vida. É a nossa vida que está aqui. Qual é a área da nossa vida que Deus quer tratar? Qual é a da sua vida, da minha vida, que Deus quer melhorar? Deus, quando fala conosco, Ele não fala muitas vezes para trazer à tona, né, as nossas dificuldades. Não, Ele faz isso porque Ele quer melhorar as áreas da nossa vida. E qual é a área da nossa vida que Deus quer melhorar hoje? Você sabe. Eu e você, nós sabemos. Nós sabemos a área que nós estamos mornos. Nós sabemos. E a gente não conta para ninguém, mas nós sabemos. Ela sabia, essa cidade, ela sabia. Aleluia. Mas Deus mesmo assim tratando com ela. E Deus hoje está falando conosco. Nós queremos bênçãos, queremos maravilhas. Aleluia. Mas Deus fala para nós que nós temos que ser quentes. Temos que ser fervorosos. O equilíbrio muitas vezes está em algumas áreas da nossa vida, mas em outras tem que ser radical. Como o fato de nós sermos crentes.
Porque fala só da terra e luz do mundo, nós achamos, não, tudo tem que ser equilibrado. Se salgar demais, aí fica muito sal, aí as pessoas não conseguem comer, né? E se for muita luz, ninguém consegue enxergar. Mas tem que ser tudo no equilíbrio. Mas nessa situação aqui, meus irmãos, não existia equilíbrio. Existia a questão radical mesmo. Ou você é, ou você serve, ou você é uma igreja que serve a Deus, ou você é uma igreja que não serve. Aleluia. Então, irmãos, ficamos com essa palavra. Peça a Deus, para que Deus possa nos ajudar. Ore por mim, ore pela minha família. Eu careço da ajuda dos irmãos em oração. E que Deus possa abençoar poderosamente os irmãos. Amém. Deus abençoe.